Hoje vamos estudar a última parte do livro de Jó. Quando Deus restaura o justo, textual. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Jó 42:10. A nossa verdade prática nos fala assim: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. A leitura bíblica está em Jó, no capítulo 42, do verso 1 ao 17. Vocês podem ler com mais calma para aprender melhor. Amém. A nossa introdução nos diz assim: esta é a última palestra do trimestre. Foi um trimestre muito rico em ensinamentos. Nós aprendemos muito com isso. Eu, principalmente, aprendi muito. Viu? Vamos falar sobre a restauração de Jó. Isso ocorre quando Jó se humilha diante de Deus. Jó intercede por seus amigos. É lindo de ver. É lindo de ver, né? E vamos ver que o testemunho de Deus sobre Jó era verdadeiro. Os amigos de Jó tiveram de se retratar. Durante todas as provações pelas quais passou Jó, ele se manteve íntegro, não cometeu nenhuma impiedade, não blasfemou de Deus. O Senhor o restaurou de uma forma grandiosa. No nosso primeiro tópico, a humilhação de Jó. No primeiro item, o Jó humilhado. Deus mostra a Jó a sua onipotência na criação, na sabedoria divina em preservar a criação. E Deus mostra a Jó a nossa pequenez perante Deus, mostra a dinâmica da criação e desafia Jó a fazer algo parecido. Deus toma conta da sua criação. Jó reconhece que seus questionamentos eram injustos. Se Jó não era capaz de fazer o que Deus faz, não tinha o direito de criticar os caminhos divinos. Se uma criatura criada por Deus impunha terror em Jó, e em nós também, como Jó poderia se comportar perante o Criador de todas as criaturas? Se Jó tinha medo do crocodilo de hipopótamo, que eu também tenho, como eu posso me comportar perante esse Deus que criou todas as criaturas? Tem que ser com tremor. Com temor e tremor. Amém. No item 2, reverência e submissão. Diante de Deus e da visão da sua criação, Jó se rende ao poder de Deus. Demonstra uma atitude de reverência e submissão a Deus. E ele reconhece, Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. É isso aí. Ele reconhece a soberania de Deus, exatamente. o poder de Deus. Amém. Né? Ele reconhece aí. E Jó percebe que tudo que acontecer em sua vida, as perdas, o sofrimento, eram um desígnio divino. Por isso não deveria questionar a Deus. Jó 42:3. Quem é este que, sem conhecimento, encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Jó estava falando de coisas que não entendia. Às vezes nós fazemos a mesma coisa, né? Quem é que entende o mar quando ele para ali? Ele vem com toda aquela volúpia e para ali. Não dá para entender. Exatamente. Deus fizeram uma censura a Jó no capítulo 38. Jó agora demonstra não ver mais injustiça alguma nas ações de Deus. Jó admite que foi presunçoso. Ele desconhecia os planos de Deus, desconhecia os propósitos de Deus. Por isso, ele agiu com presunção. Muitas vezes a gente desconhece o propósito de Deus. Exatamente. Quando tem algo que acontece com a gente, né? A gente fica questionando e não entende por que está acontecendo. E nós ficamos logo questionando. Você já questionou Deus? Então. Eu também. No item 3, uma experiência viva. Houve uma mudança muito grande na atitude de Jó.
uma nova postura diante de Deus. É isso que acontece quando há uma verdadeira conversão a Deus. Isso que aconteceu conosco, Miralva. Foi, quando a gente se converteu, É isso houve aí. uma mudança interna Uma que mudança muito grande. muito grande mesmo, que nem eu me reconhecia. Exatamente. Jó ainda continua a se dirigir a Deus, porém de uma nova forma. Agora Jó tem humildade, e é isso que nós temos perante Deus, humildade. Temos que ter humildade perante as coisas de Deus. Amém. Jó havia tido um encontro pessoal com Deus. Isso sempre muda a nossa atitude. Aliás, Mudou a minha atitude o homem só muda quando ele tem um encontro com Deus. pessoal com Deus. Exatamente. Agora Jó está reconhecendo o verdadeiro Deus, não por imagens pré-configuradas, não é o Deus que meu pai falava, que minha mãe falava, que meu líder falava, mas com um contato pessoal. Agora é diferente. Jó 42:5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quantos de nós conhecíamos Deus só de ouvir falar, só de ir à igreja, de ouvir a pregação, tal, mas agora nós conhecemos no íntimo, porque Ele vive aqui, dentro de nós. Agora nós conhecemos Deus não porque ouvimos falar, mas porque nós o vemos todo dia, com os nossos olhos, com tudo que Ele faz por nós. Jó só conheceu Deus que havia sido passado por tradição. É isso que aconteceu conosco. Não é? Exatamente. Só conhecia Deus de ouvir falar. Ele faz milagres. Agora Jó estava conhecendo o verdadeiro Deus. Agora Jó via o Senhor. Eu me lembro que quando eu era criança, me levaram à igreja, então eu fui. Me batizaram, então eu fui. Né? Me crismaram, eu fui. Depois, tinha um casamento, eu ia. Tinha um batismo, eu ia. Mas eu não conhecia Deus, não é? Exatamente. Não conhecia Deus. Mas um dia eu tive um encontro com Deus. Amém. E aí foi diferente. Agora não ouvi falar. Agora eu vivo esse Deus. Amém. E essa experiência mudou a vida de Jó. É isso que Deus faz conosco quando conhecemos Deus pessoalmente. E é isso que acontecia com Jó. Deus estava se revelando a ele. E Deus pode se revelar a nós. Basta que você deixe. Nós também não podemos nos contentar com o conhecimento religioso de Deus. Olha, Deus castiga. Olha, Deus faz isso. Não, não é assim. Temos de buscar uma experiência pessoal. Temos de experimentar Deus em nossas vidas. E agora, quando eu vou à igreja, é para cultuar a Deus, para adorá-lo. Amém. Porque agora eu conheço. Exatamente. Agora é diferente. Porque Ele está em nossas vidas. Quando temos uma experiência pessoal com Deus, nós renunciamos ao nosso pseudo conhecimento de Deus. Ao nosso eu. Quem é que nós temos que mandar embora? O advogado que vive aqui dentro. Aqui dentro de mim vive um advogado que me defende. Mas não me defende da forma certa. Que acusa os outros. Que acusa os outros. Esse é o advogado. Cada um de nós tem um advogado dentro de nós. Isso nós aprendemos hoje lendo o livro dos irmãos Nishimura. E então você precisa mandar esse advogado embora e não fazer pré-julgamento. Então nós nos humilhamos e rejeitamos o nosso orgulho. Glorificamos a Deus em todas as áreas da nossa vida. Agora não é mais eu que ajo, é Deus que age em mim. Jó 42:6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Agora meu orgulho acabou. Não é mais eu que vivo, é Deus que vive em mim. Agora os frutos do Espírito têm que prevalecer. Amém. Qual que é os frutos do Espírito mesmo? Amor, longanimidade, bondade, temperança, domínio próprio, principalmente domínio próprio. Amor. Domínio próprio é fácil. Não é? É fácil falar. É fácil falar, meus irmãos. Mas não é fácil viver, não. Não sei por que Paulo escreveu isso na Bíblia. Pois é. No tópico 2, a intercessão de Jó, a ira de Deus. Depois de conversar com Jó, Deus foi falar com ele face.
Agora Deus se volta para os seus amigos, vai chamar a atenção deles. Jó 42, 7. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Agora Deus está dando uma chacoalhada neles. Estas palavras nos mostram que as exposições feitas pelos amigos de Jó, as suas palavras não eram verdadeiras. Eles partiam de premissas falsas. É mais fácil acusar. Eles não só acusaram Jó, E eles o quantas vezes acusaram. Deus não falou isso para nós, Thelma? Exatamente. Miralva, vai lá, se corrige. Miralva, vai lá, pede perdão. Pede perdão porque Mesmo você... quando você não está errada, Miralva. Exatamente. Quando o errado é o outro, vai lá, pede perdão, se humilha. Exatamente. Porque o que Deus quer é um coração puro, sincero. Que não tem a mágoa. Eles o acusaram de ter pecado oculto, é o pré-julgamento. Jó havia sido humilhado por eles. Jó se humilhou perante Deus pelas suas palavras precipitadas, palavras que denotavam um certo orgulho, um grau muito grande de falta de bom senso. Ele questionou a Deus: é melhor que eu morra. Por que está fazendo isso? Cadê esse Deus? Agora Jó está entendendo. Jó errou durante o seu sofrimento, mas não por causa de pecados cometidos antes do seu sofrimento. Jó não havia reconhecido o verdadeiro intuito de Deus. Ele não sabia que era só um teste. No item 2, o pecado dos amigos de Jó. Começando com Elifaz, que talvez fosse o mais velho dos três amigos de Jó, fica evidente a ideia de exaltar a justiça de Deus. Porém, limitavam o amor de Deus. Queriam limitar o poder soberano de Deus. Deus faz justiça, mas ele é amoroso, é misericordioso, não é só justiça. Para os amigos de Jó, todo o sofrimento dele deveria ser consequência de um juízo de Deus. A resposta a um pecado oculto. Isso era uma teologia errada. Porém, ao longo do livro de Jó, vamos ver que, às vezes, nem sempre o sofrimento é castigo. Pode ser uma manifestação do amor e a graça de Deus. Com certeza. E não é necessariamente uma punição. Sim. Vimos isso lá desde o começo. Paulo nos diz que nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo. Não apenas crer em Cristo, mas padecer pelo Evangelho de Cristo. Filipenses 1, 29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. É isso aí. Os amigos de Jó pecaram nesse sentido. Fizeram um pré-julgamento sem conhecimento de causa. Agora precisavam da intercessão de Jó. Deus mandou ele, vai lá para Jó orar por vocês. Vai lá. Jó 42, 7, 8. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto como meu servo Jó. Deus está dizendo agora, vocês vão lá e peçam perdão a Jó. Se humilhe diante de Jó. Se humilhe diante de Jó. Quantas vezes nós temos que pedir perdão? Mas foi ele que me prejudicou. Não tem importância, vai lá, refaz, não passe para outra vida sem pedir perdão e sem perdoar. A palavra de Deus diz que é 70 vezes 7. Que temos que perdoar por dia. Mas acontece que o que temos que perdoar é a vida toda. Até que Jesus venha. Exatamente. Não é 70 vezes 7, que é 490. É tudo. Tem que tirar esse advogado de dentro de nós. Exatamente. No item 3, a oração de Jó. Deus se dirige aos amigos de Jó. Eles teriam que ir a ele para que Jó intercedesse a Deus por eles.
Isto nos mostra que uma teologia errada conduz a uma crença também errada. Quantas teologias tem no cristianismo que são erradas e conduzem a uma crença errada? Elifaz, Bildad e Zofar defenderam energicamente e sinceramente a Deus, porém com uma teologia errada. Deus provou a fidelidade de Jó, provou para eles e para o inimigo que Jó era justo e temente a Deus. Deus aprovou a Jó. Depois de tudo, ele ainda manteve a sua integridade. Agora, o acusado Jó teria de orar por seus amigos. É isso que temos que fazer, Miravinha. Orar pelos amigos E pelos inimigos. Porque quando a gente ora por eles, os abençoados somos nós. Exatamente. Quando nós perdoamos, nós somos abençoados. Nós é que tiramos um fardo das costas. Exatamente. No tópico 3, a restauração de Jó. A restauração moral e espiritual. A restauração de Jó se inicia pela restauração moral e espiritual. Jó estava orando por seus amigos e Deus começou a devolver tudo. Deus começou a fazer a obra quando Jó vai perdoar seus amigos e orar por eles. Jó 42:10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. É isso aí. Foi na hora que ele estava perdoando os amigos. Se ele possuía 10 filhos, Deus deu mais 10. Exatamente. E deu em dobro toda a tinha. riqueza. Exatamente. E devolveu a saúde. Amém. Podemos ver que as bênçãos de volta para Jó não foram uma retribuição, conforme nos diz a teologia da retribuição. Foram uma restauração. Deus está devolvendo. Não podemos ver no livro do Jó uma teologia da retribuição, uma teologia que os bons são sempre abençoados, os maus são sempre castigados. A mensagem do livro de Jó é um pouco contra essa teologia. Deus nos abençoa porque nos ama. Deus não nos dá pequenos favores para nos subornar. Ó, Telmo, vou dar para você essa bênção para que você me adore. Não, ele não faz isso. Ele me dá porque ele me ama. Olha o conceito diferente. Deus me dá porque me ama. Não porque eu sou merecedor. Não porque eu sou bonzinho. E não me dá para que eu seja bonzinho. Deus não nos dá bênção. Tudo é pela graça de Deus. Amém. Deus não nos dá bênção porque nós somos bonzinhos há algum tempo. Tudo é pela graça de Deus. Deus nos abençoa pelo seu amor. É isso que os amigos... Incondicional. É isso que os amigos de Jó não estavam entendendo. Que Deus é justo, faz justiça, mas é amoroso. No item 2, restauração social e material. A restauração de Jó foi completa. Restauração moral e espiritual. Agora também restauração social e material. Restauração para Jó, ele havia ficado muito doente e com certeza praticamente irreconhecível. Seus amigos e parentes se afastaram deles. Como sempre acontece. Isso, na luta, algumas pessoas ainda ficam, mas na luta a maior parte vai embora. Jó estava solitário, isso me remete à cruz. Quando Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sentiu sozinho. Estou sozinho aqui nessa cruz. Sozinho e carregando todos os nossos pecados. Então, lá, sentiu solitário. Eu tento enxergar essa fase de Cristo, porque é assim que às vezes nós nos sentimos. Todos acreditavam que Deus estava castigando a Jó. Já sabemos que foi um pré-julgamento, que Jó deveria ter cometido um pecado, algo muito errado. Se Deus estava castigando, então todos deveriam se afastar. Olha a ideia. Agora que Deus restabeleceu totalmente, todos se voltam para Jó. Todos veem a graça e as bênçãos de Deus. É assim com Cristo. Agora todos se voltam para Cristo. Deus acrescentou muito mais a Jó. Deus sempre nos surpreende, sempre nos dá mais do que pedimos ou do que merecemos. Deus deu a Jó o dobro de tudo que ele tinha antes.
E quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Jesus nos restaura em todos os sentidos. Restaura a nossa vida social, Social, espiritual, espiritual, moral, moral. material, Ele restaura em tudo. todos os sentidos. Amém. Jesus traz dignidade ao homem. Essa é a palavra. Isso. Ele traz dignidade ao homem, em que ele restaurou a imagem de Deus. Porque quando você aceita Jesus, Jesus restaura a imagem de Deus, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E ele restaura essa imagem por meio da graça divina, por meio da graça de Deus. Essa lição foi muito importante para mim, Mirella. Para mim também. Conclusão. Estamos chegando ao fim de mais um trimestre. Foi muito importante e muito edificante para nós, principalmente para mim. Espero que vocês todos tenham aproveitado essas palestras. Aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos, que nem sempre os justos são recompensados. Pelo menos aqui nesse mundo. O que nós enxergamos é aqui nesse mundo. Todos os homens serão julgados pelos seus atos, ou bons ou maus. Os justos receberão a sua bênção, os maus receberão o seu castigo. Mas isso é do outro lado. Todos compareceremos ante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aquele dia vai ser o julgamento. É. Deus é soberano e age de acordo com seus desígnios. Não age de acordo com as nossas opiniões. Com a minha vontade, com a sua vontade. Com a sua opinião. Não. Aquele cara fez um pecado feio, tem que castigar ele. Isso aí é um advogado dentro de você, Exatamente. dentro de mim. Deus não age de acordo com a nossa opinião. Assim podemos entender que Deus não nos prova porque nos quer punir, mas porque Deus nos ama. Qual é o pai que não puniu seu filho um dia? Deus quer mostrar ao inimigo de nossas almas que os homens podem servir a Deus sem interesses pessoais, sem esperar qualquer coisa de Deus, sem haver uma relação de troca. É isso que fala a teologia da troca. Né? Jó é uma prova de que o inimigo estava errado. Deus sempre esteve e sempre estará certo. Amém? Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram às palestras e dizer que é mais um trimestre. Agora vai começar o trimestre, as igrejas já voltaram, já tem a escola dominical. Vamos ver o que vai acontecer. E nós queremos que vocês leiam a palavra de Deus, porque ela enriquece a gente. Ela é como uma bússola, um guia para a nossa vida. E comecem pelo livro de Marcos. Comece pelo Novo Testamento. Isso, pelo Novo Testamento. Pronto. Pelo livro de Mateus ou de Marcos e comecem. E depois leiam o Antigo Testamento. Não comecem pelo Antigo Testamento, porque vocês vão ficar chateados. Vão desanimar. Vão desanimar. Muito obrigado. Obrigada pela atenção. E vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é sempre bom. Muito obrigada. Te agradecemos, Pai, por esse privilégio de ter gravado todas essas lições, esses 2 trimestres, Pai. Eu te peço que o Senhor nos livre dessa pandemia, que ela possa terminar, que o Senhor possa entrar com providência, Pai, para que nós possamos voltar a ter uma vida normal. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, cura nossas enfermidades, nos abençoa, Pai, que nós possamos entender qual é a tua santa e preciosa vontade. Nós queremos te agradecer pelo que aprendemos durante esse período que estivemos lendo a tua palavra e estudando a tua palavra. Eu te louvo por tudo que nós aprendemos. Eu te agradeço por tudo. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.